Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. Hoje, Senhor, renunciamos a todas as armas de ódio e agressão em nossos pensamentos, palavras e atos. Renunciamos aos ressentimentos e mágoas que nos levaram a atacar os outros e a nos prejudicar. Hoje, renunciamos a todas as ideias de cinismo e julgamento, a todas as palavras destrutivas e a todos os atos de vingança e violência contra nós e contra os outros. Senhor, nos limpe de todos os pensamentos e palavras de ataque, a fim de que possamos dar os passos necessários para instalar a paz em nosso coração e oferecê-la ao mundo. Não nos deixe esquecer que cada ato nosso é importante para construir a paz no mundo. Hoje, abriremos nosso coração para enviar a energia do amor a todos os líderes mundiais e abrimos nosso espírito para colaborar na criação de um mundo em que a agressão e a violência se transformem em solidariedade e compaixão. Hoje, abrimos nossos olhos para nos conscientizar de tudo o que podemos fazer ou dizer para promover a presença da paz. Reconhecemos que a paz começa a partir de nós e nos entregamos confiantemente em suas mãos. Dedicamos cada ideia, cada palavra e cada um dos nossos atos à criação, manutenção e propagação da paz. Senhor, faça com que a luz da paz reine em nós, que a presença da paz reine em nós. Faça com que o poder da paz irradie através de cada um de nós. Que a paz envolva todo o universo. Que a paz prevaleça entre todos os seres da criação. Assim é, assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Deus Pai, Criador de tudo e de todos. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações, governantes e governados. Pedimos pelos mais necessitados, que
que o seu amor possa aliviar as suas provações. Pedimos pelas crianças do mundo, em especial pelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o que prejudica. Mateus, capítulo 15, versículos 12 a 20. Aproximando-se então seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo o ensino, se escandalizaram? Mas ele, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será erradicada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. E se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Respondendo, disse Pedro: Explica-nos essa parábola. Jesus então disse: Também vós ainda não entendeis? Não sabeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e é lançado no sanitário? Mas tudo o que sai da boca vem do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração vêm pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, calúnias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Jesus se afastou da multidão e entrou em casa. E aí, no aconchego dos íntimos, os discípulos aproximaram-se para conversar. O primeiro assunto revela-nos a sofreguidão com que os discípulos vão ao Mestre, contando que os fariseus se escandalizaram com o ensino dado. Apesar de haver-lhes voltado as costas para dirigir-se à multidão, os escribas de Jerusalém e os fariseus ficaram alertas para ouvir o que dizia o rabi. E o que ele disse causou-lhes arrepios de espanto, nada menos do que uma revogação total, não apenas dos preceitos, mas da mesma lei mosaica, anulando todo o extenso e complicado capítulo dos alimentos impuros. Ora, isto lhes serviria às maravilhas, para reforçar a acusação contra aquele jovem de 36 anos que pretendia sobrepor-se aos mais velhos, às autoridades e até à lei de Moisés. E isso sem ser nem mesmo rabino diplomado nas escolas oficiais. Quem era ele para agir assim? Perguntavam-se os emissários do Sinédrio. Jesus, porém, afasta qualquer temor dos discípulos com uma sentença: toda planta não plantada pelo meu Pai será erradicada. Sendo preceitos de homens, isto é, do intelecto personalístico, tendem a desaparecer, sendo erradicadas da humanidade, porque não foram plantadas pelo Pai no coração dos homens, como o são as leis naturais, que jamais desaparecerão da face da terra. Aos fariseus e escribas, pessoalmente, refere-se a segunda sentença: deixai-os, pois são cegos, que nada conhecem, porque não enxergam, a guiar outros cegos. O que sucederá? Cairão no barranco. Isto sim, acertem cheio nas criaturas pretensiosas, que em sua ignorância enfatuada se julgam donas da verdade, ensinando, julgando e condenando,
segundo bem lhes parece. Depois desta resposta, em que o mestre reduz às suas proporções reais os preceitos humanos rigoristas e as autoridades que os exigem de seus fiéis, adianta-se Pedro para pedir que Jesus lhes explique o sentido da parábola que havia proferido, escandalizando os emissários de Jerusalém. Inicialmente, Jesus sublinha sua estranheza por ver que seus discípulos mais chegados, após cerca de 1 ano de íntima convivência com ele, ainda não alcançaram o hábito de entender suas palavras. Emprega o termo que significa sem conhecimento interior, sem inteligência para compreender. Depois explica-lhes que tudo o que de fora entra no homem, qualquer espécie de alimentação, desce ao ventre e, após digerido, são os excrementos lançados ao vaso sanitário. Logo, moralmente, não podem contaminar-lhes o espírito, pois só transitam pela matéria, pelo corpo físico. E continua dizendo que o que sai do homem é que pode contaminá-lo, pois provém exatamente do coração, isto é, da mente do espírito que tem sede no coração. Mais uma vez, Jesus afirma essa verdade incontestável. E não podemos dizer que ele ignorava a verdade real, sob pena de anularmos todos os sublimes ensinamentos que nos revelou. Nem é admissível se diga que pactuava com a ignorância da época. Podia utilizar imagens e palavras que facilitassem a compreensão dos homens de então, mas afirmar uma mentira só para conformar-se com a ignorância não é coisa que um mestre admita em seus ensinamentos. A seguir são dados exemplos, enumerando alguns vícios que provêm do coração: pensamentos, raciocínios maldosos, ações, homicídios, adultérios, prostituições e furtos, palavras, falsos testemunhos e calúnias. Neste trecho do Evangelho, encontramos 2 respostas do Mestre. A primeira refere-se ao escândalo farisaico que o Cristo manda não levar em consideração por 2 razões. Toda doutrina não inspirada pelo Pai, mas apenas fruto dos intelectos personalísticos, será cortada pela raiz e totalmente destruída. Constantes exemplos disso encontramos na história, ao verificar as numerosas seitas e religiões que nascem, vivem certo período e depois desaparecem, mortas pela falta de raízes espirituais. Todas as doutrinas que vêm de Deus permanecem. São plantas cujas sementes foram lançadas pelo Pai e germinam, crescem, florescem e frutificam no coração dos homens por toda a eternidade. E também porque os homens que criaram ou dirigem essas organizações humanas são de fato cegos espirituais, que não penetram a verdadeira luz e nada veem, a não ser a matéria e as coisas personalísticas. Ora, todos esses, mesmo se conduzirem milhões de criaturas, mesmo que tenham boa fé e convicção absoluta, caem no barranco com os seus guiados, ou seja, voltam a reencarnar. A diferença entre o ensino do Cristo e o dos homens é que o Mestre não fala em condenação ao inferno sem possibilidade de libertação posterior. De um barranco, a criatura poderá sair, ainda que machucada. Vem agora a explicação da sentença enigmática,
não é o que vem de fora e entra no homem que o contamina. Essa verdade profunda faz-nos compreender de modo absoluto que o homem verdadeiro, isto é, a mônada divina, o eu profundo, é inatingível por qualquer coisa vinda de fora. Não apenas os alimentos ingeridos ou as bebidas, mas nem mesmo as vibrações mentais de outras criaturas, nem pensamentos externos, nem acusações caluniosas, nem ataques físicos ou morais. Imperturbável em sua paz intrínseca e profunda, o eu maior sobrestá a tudo, pairando em outra atmosfera, vivendo na eternidade, difuso no infinito. O esclarecimento é dado de forma clara. Nada do que vem de fora entra no coração, onde reside o eu profundo. Não podia ser mais explícito, mais claro. O que vem de fora, esclarece o mestre, vai ao ventre e é lançado no vaso sanitário. Isto literalmente referindo-se aos alimentos físicos. Mas a lição é extensiva ao sentido moral. Todas as vibrações que vêm de fora são expelidas pelas vias normais, não passando dos veículos físicos da personagem e não chegando ao coração. Entretanto, o que sai do coração, isso contamina o homem. Todo pensamento criado pelo espírito, antes de atingir o alvo, atravessa a aura de quem pensa e nela imprime suas vibrações. Logo, sendo coisa de baixa frequência vibratória, abaixa as vibrações da aura, prejudicando a criatura seriamente. Portanto, as coisas ruins que saem do coração contaminam. A citação dos exemplos é uma enumeração lógica de erros, que podem ser tanto os erros cometidos em ações, atos materiais, como em palavras, criações de vibrações sonoras, como em pensamentos, criações mentais. Conforme vemos, todos os vícios enumerados são faltas contra o amor e, portanto, retardam terrivelmente a evolução espiritual da criatura, já que a levam para o antissistema, ou polo negativo. Ora, tudo isso, resume o mestre, procede do íntimo do espírito e, portanto, contamina o homem. Perfeita e esclarecedora, como vemos, a lição dada para a individualidade, demonstrando o caminho a seguir e os obstáculos a vencer na estrada do progresso espiritual. Este trecho do Evangelho de hoje faz referência à cultura que existia 2000 anos atrás, principalmente trazida por Moisés, sobre os alimentos que contaminam o ser humano, ou os alimentos que prejudicam espiritualmente o ser humano. E Jesus vem corrigir esse ensino, dizendo que não são os alimentos que vêm de fora que efetivamente contaminam o ser humano, mas sim o que o ser humano pensa. Isso sim é que prejudica a nossa evolução. Porque pensamentos ruins que nós temos se transformam em palavras e em ações. E, efetivamente, tudo aquilo que nós pensamos passa através da nossa energia extrafísica e contamina o nosso perispírito, fazendo com que haja uma necessidade de que venhamos a encarnar futuramente para resgatar toda essa contaminação que nós fizemos voluntariamente através dos nossos pensamentos. Então, cabe a nós, sabendo disso, orientar e vigiar os nossos pensamentos,
para que nós não baixemos o padrão vibracional da nossa mente. E em assim fazendo, mantendo um padrão elevado, nós não cometeremos o erro de que nossos pensamentos venham a nos prejudicar. E assim poderemos caminhar mais tranquilamente em nossa evolução espiritual. Senhor, faz de nós instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.